lá. Agora nós vamos falar do capítulo 5, sobre a pele do cão e do gato. Tá? Aqui nessa foto sou eu em atendimento em uma das clínicas, com uma gatinha da clínica, sim, deitada no meu colo. Pele. Pele é o maior órgão do corpo. Sim, a pele é um órgão. Então, a pele, ela é o maior órgão do corpo. A pele, ela tem a função de controle de temperatura, estímulos nervosos, consiste em epiderme, que é a parte externa, e derme, que é a parte interna. Na pele, nós temos glândulas sudoríparas, que excretam suor, perda de calor por evaporação superficial e excreção de resíduos, tá? Então, a pele, veja como ela é extremamente importante, né? Ela vai controlar a temperatura, né? Ela ajuda o nosso corpo, né? A gente está aqui naquele sol, a gente está recebendo aquele sol, é a pele que vai ajudar a controlar, ela vai usar o que ela precisa desse calor, desse sol, né? Ela não vai deixar que o tempo todo que o animal seja exposto ao calor, né, num passeio na rua, por exemplo, que ele tenha febre, porque ele vai ajudar a controlar. A pele vai ter estímulos nervosos, então a gente passa a mão na pele do animal, ele sente, né? O comum, o esperado é que ele sinta, né? Porque são os estímulos nervosos. Então a gente tem a parte externa, que é a epiderme, e a gente tem a parte interna, que é a derme. E na pele a gente tem as glândulas sudoríparas, que vai excretar suor, vai ajudar esse animal a suar, a trocar calor, né, ter a perda de calor por evaporação superficial e a excreção de resíduos. Temos as glândulas sebáceas, que vai produzir uma secreção oleosa, o próprio nome já lembra, um sebo, né, vai proteger algumas regiões essas glândulas sebáceas. Na pele a gente tem a pelagem dos mamíferos, é uma proteção mecânica e isolante térmico. Né, aqui a gente tem um fato importante para lembrar, aquelas pessoas que acham que tá muito quente. Nossa, o verão tá 40 graus. Eu vou pegar o meu cachorro, que tem um pelo longo, e eu vou tosar. Vou deixar ele com o pelo baixinho, porque tá muito quente, né? E aí essa pelagem incomoda ele. Não. Essa pelagem, ela vai ter uma ação de isolante térmico. Ela vai isolar esse calor que chega, para esse calor não ir diretamente no corpo desse animal. Então, esse pelo serve para isso, tá? Então, por isso que a gente fala, não há indicação de tosar o animal de pelo longo porque tá frio, porque tá calor. Pelo contrário, você vai deixar ele mais exposto a não conseguir fazer esse isolante térmico, essa proteção mecânica. Tá? A gente tem as glândulas anais, que é a marcação territorial e estresse, né? Aqui quem já tem cachorro, convive e por alguma maneira já sentiu às vezes aquele cheiro muito forte, um cheiro de carniça mesmo, tá? É o quê? É a glândula do ânus. No ânus do lado tem uma glândula que vai eliminar esse odor, tá? Por quê? Para o animal marcar o território, né? Então, esse odor é um odor muito forte para nós. Imagina entre eles, que já tem um olfato muito mais apurado que o nosso, e aí ele vai marcar esse território. Ele vai falar, olha, aqui é meu. Tá? E as glândulas supracaudais, glândulas que ficam na base da cauda. E aqui a gente tem o esqueminha da pele, do que eu tinha falado para vocês. A gente tem ali, ó, aparecendo o pelo. E aí a gente tem na parte mais externa a epiderme e na parte para baixo, interna, a derme. E na derme a gente tem tudo isso que a gente estava falando aqui, ó, que tem no esqueminha. Artérias, veias, glândula sudorípara, músculo eretor do pelo, terminações nervosas, né? Então, folículo piloso, isso tudo fica na derme. A epiderme é o que a gente vê. Na epiderme, a gente vai ter o poro sudoríparo, por onde vai suar, a gente vai ter o pelo, né? E a gente vê. A epiderme é o que a gente enxerga. O que eu tô olhando aqui, eu tô vendo a minha epiderme, como eu vou ver a epiderme do cão e do gato. Olha aqui o esqueminha das patas, né? A gente tem o quê? As almofadas, né? Que a gente fala as almofadinhas da pata. Então, a gente tem o quinto dedo, começando lá embaixo, ó, o ergos, que é o termo tecnicamente falando correto,
almofadas do carpo, que seria daqui do punho, almofadas do carpo, almofadas do metacarpo e almofadas digitais. E depois as garras ou as unhas. Tá? Essas almofadas, vocês percebem que ela é mais dura, né, comparado com o resto da pata. Por quê? Porque é onde o animal vai pisar, onde ele vai pisar muito quente ou no muito frio. Então, essas almofadas, elas vão servir também de isolante térmico. A gente sente que ela é diferente, né, do resto da pele. Né? Ela é mais, ela ajuda a proteger mais o animal, né, quando o animal pisa nesse chão. E as patologias cutâneas: hipersensibilidade de expressão cutânea, causado por alérgenos, que são substâncias presentes no ambiente. O sistema imunológico do animal não reconhece essa substância, reagindo contra ela. O alérgeno pode penetrar no organismo por 4 vias: inalação, pelo nariz, ingestão, pela boca, por contato da pele ou por via parenteral. E o que a gente tem na pele? Tem alopecias. Alopecia a gente tem localizadas, reversíveis ou irreversíveis. Localizadas, elas são regionais, gerais, muitas vezes bilaterais simétricas, a gente vê de um lado e do outro a mesma alopecia, ou assimétricas. Tem uma alopecia só do lado de um animal e do outro não tem. Alopecias reversíveis, a gente consegue reverter, por exemplo, a sarna. O animal chegou com sarna, ele não tem pelo, normalmente cai às vezes de um todo animal ou de pequenos locais. Tratando essa sarna, curando essa sarna, ela é reversível, a gente vai reverter, o pelo vai voltar a cair. Tá? Alterações endócrinas também são reversíveis, porque muitas vezes o animal tem uma alteração endócrina, é tratado e aí o pelo volta. Tá? Ou mesmo infecção bacteriana. Né? A gente tem ali uma bactéria causando uma alteração nessa pele, tratamos essa bactéria com o antibiótico correto, a gente consegue reverter. Tá? E as irreversíveis, tá? O que são essas? Elas são hereditárias, por exemplo, né? Nasceram com o animal, né? Então elas nasceram porque veio da mãe e do pai, tá? Ou por necrose também, tem alguns locais, então é uma queimadura, né? Queimou com água, queimou com óleo, e aí o pelo caiu ali, só que aconteceu uma necrose no lugar, aconteceu uma morte ali das células, tá? E aí sim a gente vai ter uma alopecia irreversível. Tá? Dermatite de contato: o animal ele tem uma alergia a um produto de limpeza. E aí ele deita com a barriga nesse produto de limpeza. Ele vai ter uma inflamação na pele, tá? Que é uma dermatite de contato. Dermatite de lambedura e estresse. Então o animal ele tá estressado. E aí ele começa a lamber o mesmo membro. Lambe, 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 lambe. Ele vai causar uma inflamação nessa pele e vai tirar o pelo, vai causar uma alopecia por estresse. Seborreias também, que são casquinhas, é como a nossa caspa, né? Os animais também têm a seborreia, e aí essa seborreia vai parando ali no folículo piloso e vai fazendo com que o pelo caia, tá? A seborreia, ela pode ser por uma produção anormal de sebo. A glândula sebácea desse animal produz muita gordura e aí fica aquele pelo engordurado. Mas a gente tem também a seborreia seca, tá? Que ela não é uma grande produção de sebo, pelo contrário, é uma falta. E aí falta tanto produzir esse sebo que acaba causando alteração na pele. Olha um exemplo de dermatite de contato. Reação inflamatória da pele causada pelo contato direto com uma substância irritante. Sabão, detergente, solo, inseticidas, ácidos, objetos também. Tem animal que tem a dermatite de contato porque ele tem alergia ao plástico. E o pote que ele come ou que ele bebe água é de plástico. Aí ele fica ali próximo, né? E aí ele vai ter essa irritação por contato. Olha exemplos de dermatite por lambedura e estresse, causada por lambedura em um local fixo. O animal ele vai lamber um local fixo. Então, a gente está vendo ali na primeira foto os membros pélvicos. O animal, ele lambe exatamente esse local da pata. Na outra foto do lado, é uma lambedura em membro torácico. Ele lambe só essa parte da pata, tá? E na foto de baixo, é um gato,
tá? Que ele tá lambendo aonde? Atrás, nas costas. Tá? Isso pode acontecer por quê? Porque o animal é estressado, porque ele tem a síndrome do abandono, se sente abandonado pelo tutor e ele começa a se mutilar. Mudança de ambiente, mudança de casa, ou mesmo mania. Né? Tem animal que tem mania dessa lambedura. E agora falando um pouquinho mais especificamente da seborreia, que ali eu só citei. Seborreia é uma produção anormal de sebo, de gordura, pelas glândulas sebáceas dos folículos pilosos. Lembra que a gente viu lá no esquema da pele, os folículos, onde sai ali o pelinho, o buraquinho que vem lá da derme para a epiderme e sai esse pelinho? E uma escamação exagerada, uma casca exagerada, tá? E aí a gente vai ter o quê? Seborreia seca e seborreia oleosa, tá? Então, não é toda seborreia que a gente vai pensar, o animal tem seborreia, é um animal sempre com a pele oleosa. Não, é uma produção anormal, ou seja, pode produzir muito e aí causar uma seborreia oleosa e pode produzir pouco e causar uma seborreia seca, porque a gente tem que estar no homeostase, a gente tem que estar no equilíbrio. Então, tanto o exagerado como a falta vai dar alterações. Aqui a gente tem um exemplo, tá vendo as caspinhas? São caspinhas no pelo do animal. Né? Então, são locais, e essas caspinhas, elas vão ficando ali bem perto do buraquinho onde nasce o pelo. Tá? E aí, isso vai fazer com que esse pelo caia, vai fazer com que aconteça alopecias. E aí, a gente tem as outras patologias subcutâneas, alergias cutâneas, dermatite por picadas de pulgas. Né? Hoje a gente chama de DAP com E no final. Dermatite alérgica por picadas de ectoparasitas, e não só pulga. O animal que ele tem alergia à picada, ele vai ter alergia à pulga, ele vai ter alergia a carrapato, ele vai ter alergia à formiga, a pernilongo, a inseto, ele tem alergia à picada. Tá? Então, é DAP, dermatite alérgica a picadas de ectoparasitas. Ou outra alergia cutânea, alergia alimentar. Né? O animal ele tem alergia a alguma coisa que tem na ração desse animal, na alimentação desse animal. Ou, por fim, a dermatite atópica ou atopia, aquele animal que ele é alérgico a tudo. E aí a DAP, né? O que acontece? É causada pela saliva da pulga, pela saliva do carrapato, pela saliva do inseto, né? Pela saliva do pernilongo. Causa um prurido intenso, prurido é coceira. Vai causar uma coceira intensa, uma pele avermelhada, um eritema e vai cair o pelo. Porque ele mesmo vai traumatizar. Ele mesmo vai coçar, que esse pelo vai cair. Tá? Não precisa ter a presença da pulga no animal. Contato apenas com uma pulga pode desencadear o processo alérgico. Tá? Regiões do pescoço, dorso lombar, abdominal e cauda são as mais atingidas, tá? Não que outras regiões não possa ter, mas essas regiões são as mais atingidas. Olha o que a gente tem aí, a parte dorsal, nas duas fotos é a mesma região, é próximo da cauda, próximo do coxal. Então a gente tem o quê? Uma área alopécica, uma grande área sem pelo, né? Mais escura, né? Uma grande área sem pelo. Depois da DAP, o que a gente tem? A gente tem aí uma alergia alimentar. A alergia alimentar em cães e gatos faz parte das reações adversas a alimentos. A alergia alimentar canina e felina é uma doença alérgica com muito prurido, muita coceira. E não é sazonal, ou seja, não depende do tempo. Ah, só vai acontecer no verão? Não, ela vai acontecer ao longo do ano. Está associada à ingestão de um alérgeno presente no alimento. Qual? O médico veterinário vai descobrir, né? Qual alérgeno que ele é alérgico. Os alimentos alérgenos mais associados às alergias alimentares em cães e gatos são carne, soja, laticínios, trigo, milho, ovo e peixe. Tá? Esses são os mais comuns, mais associados. Mas não que outro alimento não possa causar também.
E olha aí um animal com alergia alimentar. Quando a gente fala de pele eritematosa, é isso aí que vocês estão vendo, uma pele vermelha. Né? É uma pele eritematosa, uma pele avermelhada, uma pele que se colocar a mão, ela tá quente. E a atopia, que é a terceira alergia cutânea. A gente falou de DAP, a gente falou de dermatite alimentar, alergia alimentar, e agora a atopia. É a dermatite pruriginosa, ou seja, uma dermatite que coça, alérgica, predisposição hereditária, né? Os animais atópicos, eles têm mais uma predisposição. A mãe e o pai são atópicos, provavelmente ele vai ser atópico, tá? Ocorre devido à falha na barreira de proteção da pele. Os animais atópicos não têm uma barreira da pele legal, não tem uma barreira da pele que funcione, né? Vai apresentar o quê? Prurido intenso, coceira intensa, inflamação no local, perda de pelo e espessamento da pele. Tá? Então esse animal vai se coçar muito, vai inflamar essa pele, vai perder pelo, porque vai coçar e vai perder o pelo, e vai ter um espessamento da pele. Olha aí, atopia canina. Né? A gente, ai, nossa, mas parece tanto com alergia alimentar. Sim, por isso que é importante a gente ter um bom histórico, uma boa conversa com o tutor, né? Avaliar esse animal, esse ambiente que esse animal vive, tá? Porque as alergias, elas são realmente parecidas. E aqui a gente tem as sarnas. Sarna sarcóptica ou escabiose, sarna demodécica, sarna notoédrica, sarna otodécica e as micoses relacionadas a fungos. Olha essas carinhas, né? Essa sarna, a gente fez exame, é uma sarna sarcóptica, uma escabiose, uma sarna, uma zoonose, porque ela vai passar do animal para a pessoa. Tá? Altamente pruriginosa, coça muito. Vocês podem ver como elas estão todas sem pelo? Porque elas coçam tanto, tanto que elas acabam derrubando os pelos. E aqui? Aqui a gente poderia pensar em sarna, né? Que a gente está vendo aí, é o mesmo cachorro, tá? É o antes e o depois. Tá? A gente tem uma área grande de alopecia. Né? A gente olha assim, a última foto é quando ele chegou e essa última foto de baixo, a comparação, e a outra foto é após o tratamento. Tá? Então a gente consegue tratar esse animal. E esse daqui é uma sarna também, tá? Esse animal foi resgatado, o nome dele é Apolo. Esse tipo de sarna, por exames, é o que a gente chama de sarna demodécica, tá? A sarna demodécica, ela é uma sarna genética. Então, o animal ele não vai adquirir em contato com outros animais. Tá? Essa sarna demodécica, ele vai adquirir porque a mãe tem sarna demodécica, porque o pai tem sarna demodécica, né? Porque alguém da família tem essa sarna demodécica. Vai ter tratamento? Sim. Vai ter cura? Não. A gente trata, a gente controla. Vocês podem ver pela foto como ele quando ele foi resgatado e um tempo depois após o tratamento. Tá? Então a gente controla, mas uma vez que o animal tenha a Demodex, uma vez que ele tenha, ele vai ter sempre. Tá? Então é um animal que a gente tem sempre que estar controlando essa pele. Tá? Porque uma vez com sarna demodécica, ele vai ter sempre. A gente vai conseguir melhorar esse animal? Sim, né? Temos tratamento para isso, mas a gente não tem cura. Diferente desse tipo de sarna, que aqui a gente está falando o quê? Sarna sarcóptica. É uma sarna, aquela mais conhecida, que a gente fala, sarna do cachorro de rua, é essa sarna sarcóptica. Tá? Essa sarna tem cura. A gente vai tratar, o animal vai se curar e ele não vai ser portador da sarna sarcóptica. Ele pode pegar novamente se ele tiver contato com o animal com sarna sarcóptica? Pode. Ele não vai adquirir imunidade? Tá? Mas não é relacionado à genética. O que a gente falou aqui, a sarna notoédrica e a otodécica e as micoses, elas são, a sarna notoédrica e a otodécica, elas são sarnas de gatos.
A notoédrica e a otodécica, elas são sarnas de gatos. Normalmente, a gente vê isso em parte de orelha de gato, em conduto auditivo de gato, tá? Também coça bastante, né? Muitas vezes a coceira leva uma infecção bacteriana secundária e aí a gente precisa tratar, né? Essa infecção que já tem da sarna e a infecção que surgiu secundariamente à sarna, tá? E as micoses são relacionadas a fungos. Isso pode ter tanto no cão como no gato. Vão causar alopecias, queda de pelo? Sim. Vão causar lesões na pele? Sim. Tá? E o fungo é um tratamento longo, porque o fungo, ele aproveita de uma situação. Então, às vezes, a gente tem um animal com sarna sarcóptica como esse e com lesões fúngicas. Tá? Mas o que aconteceu? O fungo, ele aproveita da situação. Então, ele vê um local úmido, que o animal se coça, que tem bactéria, ele vai lá e também fica. Ele fala, bom, vou ficar por aqui, né? Porque tá um ambiente bom para mim. E aí ele vai causando lesões, aí ele vai causando perda de pelo, né? O animal vai se coçando, e aí isso vai causando incômodo no animal. Quanto mais ele coça, mais ele quer coçar e mais ele vai arrancando o pelo. Tá? Assim como a gente viu aqui nessa foto. É um animal com quase nenhum pelo. Né? E aí depois, como que esse animal tá? Ele tá ótimo. Né? Eu tenho contato até hoje, fazem anos que eu atendi esse animal, mas ele tá muito bem. Então, porque a gente controlou. Então, a gente controla a infecção bacteriana, a gente controlou a infecção fúngica, né? A gente tirou a coceira, o prurido, porque se esse animal, ele fica num ciclo vicioso. Quanto ele mais coça, ele mais quer coçar. Quanto ele mais coça, mais vem bactéria. Quanto mais bactéria vem, mais predisposição para fungo, mais lesões e fica nesse círculo. Né? E esse círculo que a gente tem que quebrar. Né? A gente tem que fazer a infecção bacteriana ser controlada, ao mesmo tempo que a gente não pode ter uma porta de entrada para a infecção novamente, então esse animal não pode se coçar. Então a gente tem que entrar com medicação para prurido, para coceira. Tá? Para que ele não volte a se coçar e não volte nesse círculo vicioso novamente. Tá? Então, essas alterações na pele, normalmente elas são bem visíveis. Né? Essas alterações na pele, elas são bem visíveis. A gente vê lesões crostrosas. Muita gente, muitas vezes o tutor chega reclamando do cheiro, né? Um cheiro forte, porque é um lugar úmido. A gente pode ver aí na pata aqui do Apolo o quão vermelho está essa pata, né? Ela é úmida, ela tem lesões úmidas, então isso causa um odor desagradável mesmo. Né? Isso acaba causando um cheiro forte, que muitas vezes é isso que traz o tutor para a gente. É por isso que o tutor procura o nosso serviço. Muitas vezes não é porque o animal está se coçando, é porque ele está com cheiro forte. E a gente precisa tratar essa infecção que está acontecendo no animal primária pela coceira, e a gente precisa tratar essa infecção secundária. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Tá? Estudem a pele, estudem as estruturas da pele. Novamente eu digo, a gente precisa saber o que é o normal para entender o que não é o correto. Tá? A gente só tem um entendimento de que